Fala galera, aqui é o Fel Barros, continuando o gabarito e com fortes emoções teremos aí. Será que teremos um outro Stefan Feld? Será que teremos outros jogos obscuros? O que nos aguarda para essa nova jornada, a continuação do gabarito? E o gabarito continua bem, continua com o quê? Autor gabarito. Atende pelo nome de Bruno Catala. E o número 70 é o Abyss. O Abyss é um jogo que eu joguei muito, fiquei muito viciado, achei. E depois eu comecei a achar um pouco repetitivo. Confesso que eu comprei ele por causa da capa. Pra galera que acompanhou, eles fizeram umas 4 ou 5 capas diferentes, que não tinha nenhuma diferença no conteúdo, era só maneiro mesmo. E isso despertou minha atenção, comprei, né, Catala, jogo bonito também. E a expansão deu um fôlego novo para ele. Ele é o único jogo. Agora o Everdell também vai ter. Mas ele é um dos 2 jogos que eu tenho que tem pérolas. Né? Tem umas bolinhas lá no jogo. Ele é basicamente um Push or Luck Euro. Né? O Push or Luck é aquela coisa de, puta, vou continuar abrindo ou vou parar? E o Abyss faz isso muito bem, porque ele junta com você fazer o seu set collection e às vezes você precisa continuar, às vezes você tem que parar. E ele cria em você essa sensação meio tensa, mas não aquela tensão do Space Hulk, né, de suar, mas uma tensão de, caraca, será que eu vou conseguir fazer o que eu quero? E quando encaixa assim, que você pega, puta, escolhi abrir e deu certo, abrir mais uma carta, puta, é muito bacana. Ele tem, esqueci umas cartas que ficam lá embaixo, que eu não lembro o nome, mas que dá uma dinâmica bem diferente pro jogo. A produção é muito bacana. Ele é um pouco escuro, é meio esquisito. O tema também é bem abstrato, né? Então você não vai se sentir no fundo do mar, nas profundezas do abismo e tal. Mas como Push or Luck Euro, eu acho que ele não é tão mais complicado que um Diamante da vida, que esses jogos do Faiducci, e é muito melhor. É um pouco mais demorado. Então, eu acho que nessa categoria de Push or Luck, o Abyss vai muito bem. E recomendo bastante para essa galera que não tem problema em pegar um euro mais, mais levinho. O número 69 é provavelmente o jogo mais pesado que a gente falou até agora. Atende pelo nome de Agra. Agra é um jogo da Kinet, que é uma empresa holandesa, que faz uns jogos grandes, bem bonitos. E ele é o autor do Lagrange. O Agra, ele é um jogo lindo, lindo de morrer, bem pesado, é umas 3 horas de jogo tranquilo. Ele tem o lance de converter recurso, né, que é comum em alguns jogos mais pesados. Você tem no tabuleiro uma tech tree, né, de a madeira que vira isso, que vira aquilo, que chega até a ser uma estátua. E o graphic design é meio confuso, né? Tipo, você tem essas rotas da tech tree são meio ruins de ver, então eu recomendo você tentar achar um player aidzinho para acompanhar. Mas ele tem essa coisa do Frankenstein de misturar algumas mecânicas muito bem sacado. Ele cresceu para mim quando eu joguei com Bozada, né? O pessoal conhece o nosso pro player carioca aqui. E vendo o Bozada jogar, né, ele forçando a mão em ação extra e o custo de oportunidade, vendo, puta, o cara fez isso aqui, eu vou tentar aproveitar, tá, o personagem tá aqui, então eu vou pegar mais recurso, vou fugir, essa tarefa aqui tá mais vazia.
Então o Agra, ele tem um lugarzinho no meu coração. Ele não é fácil de ver mesa, eu coloco ele duas vezes por ano na mesa. Teve aquele hype inicial, aquela lua de mel inicial. Mas sempre que eu jogo eu acho muito legal. Ele tem aquele problema que eu... Por isso que ele tá mais baixo no ranking do que deveria, porque eu gosto muito do jogo, que é... Toda vez que eu vou jogar eu tenho que lembrar a regra, que é meio chato. Mas... e ele... Você vê que ele tem alguns elementos do Lagrange também, você vê que tem alguns elementos de outros jogos muito bem combinados, numa arte muito bacana. Então, se você é da galera que curte o Euro mais pesadão, quer dar um passo para depois do Marco Polo, pode ir com Agra, dar uma experimentada sem medo. O número 68 talvez seja o tabuleiro mais bonito da minha coleção e atende pelo nome de Tzolk'in. Ele foi um estouro, digamos assim, quando ele saiu. Caraca, ele tem umas engrenagens, né, pra galera que não conheceu ainda. Você coloca o teu trabalhador e ele vai rodar numa engrenagem. Você, quando tira o trabalhador, você faz ação. Então, quanto mais tempo ele ficar lá, melhor a ação que ele vai fazer. Por outro lado, você tem esse coisa de estar com o trabalhador preso. Então, esse trade-off é muito bacana. Ele era top 25, top 30. Deu uma caída depois que o Coelho me falou dos chineses e das estratégias vencedoras do jogo base. Chegou a sair do top 100, porque eu executei essa estratégia muito meia boca e ganhei de lavada da galera. Voltou depois de jogar a expansão, que deu uma boa quebrada no jogo, mas ele ainda tá... É um jogo que eu tenho muito carinho, é um jogo muito bacana, mas essa coisa de jogar com expansão não é detrimental, mas ela me deu um gosto amargo, digamos assim, quando eu fui jogar. Ainda assim, para a galera que curte um worker placement meio pesado, eu colocaria o Tzolk'in entre os meus favoritos tranquilamente. O número 67 era um jogo obscuro alemão chamado Neue Heimat e que foi relançado com um nome muito mais agradável de The States. E ele já foi meu top 10. Depois ele foi caindo, mas ele estacionou aí pouco depois do meio da tabela. Porque ele é muito cruel. Ele é basicamente um jogo de leilão, com o meu leilão favorito, que é aquele que cada um vai poder bidar uma vez, e a pessoa que bida por último, ela tem uma escolha entre pagar a pessoa que botou o item para vender, né? Ela pode escolher aceitar o leilão do maior lance, aceitar o dinheiro do maior lance, ou pagar esse valor pro banco. Pro banco não, para a pessoa que deu esse lance. Então, ele cria uma dinâmica muito bacana de esse é o dinheiro que tem no jogo, o dinheiro vai circular entre as pessoas e você tem que saber muito bem o que você vai comprar. Porque você está financiando alguém ou você está se capitalizando para um próximo leilão. Ele é muito interativo e ele é um jogo que... Uma das estratégias... Só para você ter uma noção de como agressivo ele é, uma das estratégias vencedoras é todo mundo falir, ficar devendo dinheiro e você ganhar porque você fez 0 de dinheiro. É nesse nível. Então ele foi caindo pela hostilidade de ver mesa. Né? Eu preciso de um grupo de 4 pessoas dedicadas que já jogaram o jogo, que jogam bem e que vão entender. E é por isso que ele está baixo, porque é brilhante. Se você curte leilão, se você curte
Power Grid, Goa, Amun-Re, Ra. Puta, pode ir sem medo, porque é muito bom. Se você conseguir um grupo que vai sobreviver às primeiras partidas, melhor ainda. Foram algumas das reações mais, como eu vou dizer, energéticas na mesa. Então, recomendo bastante o The States, um jogo relançado aí recentemente no Kickstarter e que está disponível para a galera. O número 66 é um outro jogo desses meio obscuros. Ele é um ludo com cartas. E aí você vai dizer, porra, ludo, cara? 66 é um jogo de ludo? Você tá de brincadeira comigo. Ele é um jogo só para 4 pessoas. Então já dá uma limitada, por isso ele é até um pouco mais baixo no meu ranking. 4 pessoas porque é em dupla. E basicamente você e a sua dupla tem que pegar 4 peões e dar uma volta com eles no tabuleiro. Quando os 4 peões dos 2 jogadores chegarem, acabou, venceu. O que é bacana? Por que Dog Royal não... O jogo original chamava Dog e eram 4 peões genéricos. No Dog Royal, eles colocaram a simetria entre os peões. Então cada peão tem um poderzinho especial que é muito bacana. E ele, na sua essência, é um jogo de gerenciar a mão. E ele tem uma pegada, cara, que eu gosto muito, que é o que eu chamo de jogo para jogar tomando cerveja, né? Você tem muita sacanear, tem aquela coisa de sacanear um amiguinho que se você para no espaço que ele tá, ele volta para casa, né, que é pro espaço inicial. Tem o gerenciamento de, puta, como é que você recebe tantas cartas na mão, o parceiro te passa a carta também. Como eu vou usar essa mão aqui para tentar sacanear o amiguinho e chegar o mais longe possível? Tem umas jogadas defensivas de você tentar, puta, vou manter uma distância para não voltar pro começo. Ele é bem mais profundo do que parece. Não é fácil de achar, mas é bem simples. E é outro daqueles jogos que muito legal para você jogar com quem não está acostumado a jogar tabuleiro. Então, se você já jogou Ludo quando era criança, se você gosta de jogo de dupla, pode ir sem medo no Dog Royal, que é muito bacana. O número 65 é um jogo brilhante. Ele foi reprintado agora com outro nome, de Yellow Yangtze. Eu ainda não joguei o reprint, mas me conhecendo como um cara muito nostálgico e que gosta de edições originais, não me vejo trocando esse Yellow Yangtze pelo Tigres Eufrates. Um jogo do Nizia, também gera inimizades, também tem bastante interação e tem uma das pontuações que eu mais gosto, que é você tem pontuação em 4 cores, ou 5, não lembro agora exatamente, e a pontuação a sua pontuação é qual dessas 5 cores você fez menos. Então você precisa criar esse balanço aí, essa coisa meio yin-yang do Nizia. Se eu não me engano, foi ele que criou essa mecânica com o Tigres. O Nizia é um dos meus autores favoritos, é uma grande influência para mim. E o Tigres especificamente, ele é um jogo que ele tem uma interação bem agressiva, no sentido de você vai criar guerras, você vai tretar com seu amiguinho, isso vai dar bastante ponto. Só que ele não é aquela treta inconsequente, é uma treta bem sacada, bem tipo, quantos pontos eu arrisco? Será que eu tenho chance de eu perder? O que eu vou pontuar? Como eu vou fazer essa treta para equilibrar a minha pontuação? Eu tô soltando um tabuleiro. Ele é aquele jogo que tem pouquíssima regra, você explica a regra em tranquilamente 10 minutos, é um jogo que eu lembro a regra, que não é uma coisa comum. É tile placement, né, que também é é engraçado, né, como um tile placement pode ser tão agressivo. E tem o brilhantismo do Nizia de fazer muito com muito pouco, né? O Tigres Eufrates reflete isso bem. Ele só não é mais alto no meu ranking porque não é o tipo de interação que eu vou jogar todo dia.
né? O Tigres é aquele jogo que você machuca mesmo, amiguinho, você se machuca. Então, pelo brilhantismo, por tudo que ele representa, ele tá aí nessa posição. O número 64 é pra acabar com esse negócio de Feld no ranking. Porque já tem 2 em 100. É um número muito grande, muito mais do que deveria. Mas eu não poderia fazer um top 100 sem falar do Macau. O Macau, eu já falei aqui quando eu tava brincando. Brincando não. Quando eu tava falando muito sério. Naquele vídeo de que o Feld só tinha um jogo bom. Esse jogo bom era o Macau. Galera que viu aí, que veio me xingar no PVT, no inbox, no WhatsApp, em muitos outros lugares que eu fui xingado. O Macau é realmente uma obra-prima. Ele tem uma mecânica que ele chama de Rosa dos Ventos, que é basicamente um planejamento com os dados, né? Você tem dados de várias cores e você tem que saber a melhor hora de usar cada um desses dados. E aquela coisa de, puta, vou esperar ele andar mais um pouco, vou usar ele agora. Eu nunca vi outro jogo fazendo isso. É uma mecânica que eu, pessoalmente, já tentei usar em alguns outros jogos. Por que eu gosto muito desse jogo em relação aos outros jogos do Feld? Porque eu acho esse jogo muito original. Uma das coisas que eu sempre falo do Feld é que eu acho que tudo é como eu faço mais pontos essa rodada, o, como eu junto as minhas cartas, as minhas ações para pontuar o máximo possível nessa rodada, como eu transformo mais cubo em ponto de vitória. E ainda que o Macau tenha a sua questão de pontuação e tudo, a Rosa dos Ventos deixa a experiência muito bacana. Ela é uma experiência, não é tão frustrante quanto o In the Year of the Dragon, mas ela é mais recompensadora, né? Então eu gosto desse quebra-cabeça. Eu acho que o Macau é uma prova do Feld como um grande autor, apesar da brincadeira e de eu não ser um fã pessoal do cara. Eu tiro o chapéu pro Macau, que é um excelente jogo, e tá aí essa bela posição no ranking. O número 63 é um outro jogo desses de criar inimizade. Ele se chama Vanuatu. Ele foi reprintado recentemente pela Kinect também, numa edição mais bonita. E o Vanuatu, ele é um outro jogo desses que tem take that, que tem interação agressiva, que você... E ele tem muito que é uma das coisas que eu mais gosto do jogo, que a gente chama de custo de oportunidade. Então o Vanuatu, ele várias vezes ao longo da partida, ele vai criar para você uma sensação de caraca, eu tenho que fazer isso aqui agora, nesse exato instante. Se eu deixar para fazer daqui a 2 minutos, ferrou, vou perder. E o amiguinho fazer na sua frente, o amiguinho te cortar, o amiguinho tirar teus recursos, o amiguinho tirar suas oportunidades. Então ele dá uma sensação de claustrofobia, não do mesmo jeito que o Space Hulk, mas de tipo como se todos os jogadores estão com faca apontando no pescoço do outro, né? E eu acho que o Vanuatu faz isso muito bem. Ele faz isso com a roupagem do Euro, com a coisa de sem ser tipo, haha, me dá aqui os seus 10 recursos, sem ser hahaha, vou atacar e destruir sua ilha e botar fogo em tudo que você ama. Então, se você é daquela galera que curte um Age of Steam, se você é da galera que curte esses euros, tipo, tem dedo no olho, coisa como a parte agressiva do Field, a parte agressiva do Scythe, você deveria experimentar o Vanuatu. O número 62 já esteve no top 10 e é o primeiro jogo
de um cara que foi o primeiro autor que eu tentei colecionar. Ele atende pelo nome de Dungeon Pets. O Dungeon Pets, ele é um jogo, como eu vou dizer, ele é um euro meio pesado com um tema muito leve, que é você cuidando de monstrinhos. E é cuidando do nível de limpar o cocô do bicho, dar uma bolinha para ele brincar, mandar ele para uma fazenda quando ele não serve mais para você, botar ele em exposição. É um trabalho. Ele veio logo depois do Dungeon Lords, né, que é um jogaço do Vlada no mesmo universo. Ele é mais simples no sentido de as decisões que você toma não te punem tanto, né? Os bichos ainda são uma administração difícil de fazer, o tema é muito bem implementado, né? O Vlada faz isso muito bem. Ele tem aquele humor meio ácido, que é uma coisa que eu gosto muito em jogo. É um jogo daqueles que eu sinto saudade de jogar, que às vezes eu acho que ele deveria ser top 30, às vezes eu acho que ele deveria ser top 60, e hoje ele está aí nesse meio do caminho. Mas para quem curte o Vlada, para quem curtiu o Dungeon Lords e quer esse mais obscuro dele, se você curte um bom tema bem implementado, pode ir no Pets. R$61 para fechar com chave de ouro e a gente poder terminar com uma belezinha que chama Stephenson Rocket. Um outro reprint que saiu no Kickstarter, nessa onda nova de reprints aí. Ele é um jogo de ações com um trem, né? E o Nizia tem 75 jogos diferentes assim. Esse eu confesso que ele não tá na minha lista de novatos, porque eu já joguei algumas vezes, mas eu ainda não, ele é um jogo muito mais profundo do que parece. E ele tem aquela coisa do Nizia de ser muito simples, né? A sua vez você vai colocar trem, você vai comprar ação. Eu ainda não joguei numa mesa que todo mundo tivesse a malícia, que todo mundo tivesse a sacada, mas ele tem um monte de coisa que eu adoro em jogo. Ele tem vamos parasitar o amiguinho, vamos aproveitar a ação do cara, vamos construir alguma coisa junto, mas depois eu vou me beneficiar mais do que você. Ele tem as ações de você, aquela coisa que a gente chama de alianças emergentes, né? Uma expressão que você vai ver que eu ainda vou usar muito ao longo dessa série de vídeos, que é: nós estamos jogando todos um contra o outro, mas eu preciso de você agora, nesse momento. E ele faz isso com a elegância dos jogos do Nizia, talvez um pouco elegante demais para tudo que poderia ser, mas em respeito ao mestre, em respeito ao jogo, eu tô adorando o Stephenson Rocket. Eu acabei de receber o meu Kickstarter. Valeu, Manu. Então fica aí uma dica pra galera que tá atrás de um bom jogo de trem com menos regra, com menos peso do que os outros, bem mais rápido, bem mais fácil de explicar e sem se intimidar pela primeira partida, porque essa sensação de puta, como eu sou burro, o que eu tô fazendo, não tenho nada, não tô sabendo o que tá acontecendo, é uma coisa que eu gosto muito em jogo, e o Stephenson Rocket faz isso muito bem. Galera, com isso, com um jogo do Mestre Nizia, continuamos o gabarito e o próximo será o fim do top do Tier 3 e vamos entrar muito em breve no Tier 2, vamos chegar no top 50. Aquele abraço e continue acompanhando o verdadeiro top 100.